E, doutora, que você falasse para a gente o seguinte, um assunto muito abordado também na área nutricional, que são os anabolizantes. Isso é uma polêmica falar nisso. Polêmica. Eu gostaria muito que você falasse sobre anabolizantes, tanto efeitos colaterais quanto os benéficos. Certo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender em relação a anabolizantes, que são medicamentos, que todos eles têm uma finalidade específica. A maioria, inclusive, tem a ver com o catabolismo, né? Com a recuperação aí nos quadros de sarcopenia, né? Perdas de massa magra em idosos, em pessoas acamadas. Então, eles têm finalidades específicas, né? De doença, dentro de doença. E aí, qual é a grande questão? Eu diria que pode, né, ser um efeito muito positivo para muitas pessoas, o uso de anabolizante. O grande problema é que falta ainda, além de você realmente ter aquela entrega, aquela responsabilidade em relação ao uso, a questão de você se entregar a um protocolo, porque a maioria das pessoas que pensam no anabolizante, elas só pensam em relação à construção muscular, né? Os anabolizantes, como eu falei, vão ter várias finalidades. Então, pensando no sentido de anabolismo, de ganho de massa magra, eu até fiz um Reels outro dia, se não tiver alimento e se não tiver treino, você não vai responder de maneira positiva, né? E a maioria, a resposta anabólica não é dependente do hormônio, do anabolizante, mas simplesmente dessas duas coisas. Treino é realmente eficiente e alimentação é realmente eficiente para o seu objetivo. E muitas pessoas acabam confundindo, por isso que há esse preconceito, ao mesmo tempo que há uma banalização em relação ao seu uso. Traz inúmeros malefícios, sim, mas é extremamente importante em alguma época da sua vida, né? Não vou dizer os anabolizantes que a gente vê aí no mercado negro, né? Coisas sem procedência, nada disso. Mas a reposição hormonal ela é extremamente importante, né? Principalmente nos tempos de hoje, que a gente tem o objetivo de envelhecer, como eu falei, envelhecer bem. Agora, simplesmente com o intuito estético, a primeira coisa que a pessoa tem que ter consciência de que não é o anabolizante que vai fazer com que você tenha uma construção muscular, principalmente duradoura, e que você consegue, com certeza, tornar o seu corpo realmente saudável e receptivo àquela substância em si, né? Eu tenho certeza que você vê muitos casos, na casa aí dos 15 aos 35 anos, todos os jovens, todo mundo querendo tomar Um negocinho. um negocinho para ir para praia, ficar com shape aí. Isso. E a gente ouve falar, né? Eu tô te falando, eu ouvo falar porque tem os anabolizantes que definem, um que nos faz isso ali. Acho que deve ser uma confusão aí para dentro do organismo, né? Explica pra gente aí. Então, várias substâncias, né? A maioria delas são com base de testosterona. O que a gente pode falar? Sim, vai aumentar a fome, vai aumentar a retenção, aumentar a capacidade de força. Aí vem aquele grande problema que eu sempre gosto de orientar. Se você é um Fusca, coloca um combustível de um Mustang, vai lá e você faz um treino pocado, mas a sua máquina é ruim, a hora que você tira essa substância, você vai ver que você vai descobrir inúmeras lesões. Entendeu? Você não vai deixar de ser um Fusca porque você está usando um ergogênico, uma substância anabólica, que a curto prazo vai te dar um ajuste orgânico, né? Um ajuste de peso e tudo mais. Porque na própria construção muscular vai haver uma dilatação das fibras musculares e aí você não tem realmente a quebra de fibras, porque isso depende de tempo. Então, de início, vai haver mais uma retenção de compostos. O que você está comendo para poder, né, reter ali e realmente estimular o anabolismo? E o tempo que você precisa para realmente solidificar essas fibras e fazer com que você tenha ganhos sólidos e consistentes. Então, a primeira questão relacionada ao uso de substâncias, e a maioria deles a base de testosterona, e a gente está vendo bastante isso, é esse grau de retenção que a maioria das pessoas tem, com os efeitos a nível de pele, cabelo e unha extremamente negativos, né? E que a pessoa não consegue administrar, né? Como eu te falei, vai dar um grau de força, né? Mas que a máquina não está pronta para isso. Para receber, você precisa de um tempo realmente para estimular essa capacidade de força e também de tempo para que você consiga criar uma massa magra, né? Que você, independente de estar usando alguma substância ou não, você vai responder com... Independente, é unissex, essa ideia é unissex, Não, seja não tem para jeito. E homem... essa questão de definição, igual muitas pessoas acabam confundindo.
Tá, eu vou definir, vou fazer um trabalho de ganho de massa magra, né? Vou lá, estimulei o aumento do peso corporal, aí vou usar uma substância X, né? Com 6 meses essa pessoa cresce. Aí agora eu vou entrar no cutting, as pessoas gostam muito de falar isso, né? Vou entrar agora na fase de definição. A possibilidade dessa pessoa não ter construído nada, independente da substância que ela usou, é enorme, porque ela ainda não teve tempo de treino, de alimentação, para solidificar essa fibra muscular. Então, assim, eu falo que é um tiro no pé. E o grande problema é que a maioria aí parte para doses maiores, né? E aí onde vai potencializando os efeitos colaterais. Né? Então é bastante sério isso, bastante tipo, sério. Pessoa, eu tenho vontade de usar tenho vontade de usar um tipo de suplemento mais forte, um anabolizante. Então, eu tenho que fazer um estudo do meu corpo, saber se eu posso usar, se eu não posso. Fazer uma correção de alimentação, Aonde que eu tô? de treino, porque principalmente se for o objetivo de desenho muscular, né, tem que garantir que você realmente esteja estimulando para a hipertrofia. Porque senão nada responde. E não somente, porque, para quem não. Assim, pelo que eu li, anabolizante foi desenvolvido para as pessoas que são anêmicas, né? Anêmicas, sarcopênicas. Isso, pessoas que realmente não tiveram uma construção muscular. Então, a pessoa toma lá, a pessoa é anêmica, vai tomar um anabolizante para a pessoa sobreviver, né? Sim. E aí, associada a isso, ela vai receber uma série de nutrientes para garantir a real, né, fixação desses hormônios, porque o anabolizante ele vai estimular a retenção de nutrientes. Então, por exemplo, você vai pegar lá no hospital sei lá, um idoso caquexo, né, com perda de massa magra, ele vai usar lá uma substância para estimular o aumento da massa magra. Mas, ao mesmo tempo, ele vai estar usando vários nutrientes para poder favorecer a entrega de nutrientes. O anabolizante em si vai aumentar, vai acelerar o metabolismo para reter esses compostos, mas vai ter compostos entrando. Isso também não significa que ele vai ficar musculoso, né? Ele está parado, deitado, ele vai simplesmente recuperar um pouquinho as suas fibras musculares, né? Mas não vai ter densidade, não vai ter rigidez nenhuma, porque não tem o treino, né? Ainda precisa do estímulo do treino. Então, o que o anabolizante faz é exatamente isso. Porém, isso também requer tempo. Né? E uma pessoa, quando ela parte para assim, eu quero fazer... na verdade, também tem um estilo de vida também, né? De vida. Eu quero tomar anabolizante. Aqui, não estou falando que é certo, que é errado, não, viu, gente? Estou fazendo uma constatação aqui só. E cada um interpreta do jeito que quiser. Então, assim, às vezes a pessoa fala, não, eu quero um estilo de vida, eu quero emagrecer, tal, vai lá no nutrólogo, no endócrino, faz um check-up, faz todo tipo de exame e se adapta com aquilo. Aí, ao mesmo tempo, além de tomar o anabolizante, eu acho que a pessoa toma vários outros manipulados, né? Várias outras coisas. Para cuidar também dos outros órgãos, né? Não só do músculo, né? O que, na Explica verdade, do meu ponto de vista, eu sou totalmente contra, porque se você tiver que usar alguma coisa que, junto com esse algo para te fazer bem, você tem que usar N coisas para te proteger, então já está errado. E segundo, vamos colocar eu como uma endocrinologista que estou prescrevendo sei lá, um medicamento hormonal para garantir que você ganhe massa magra. Faço alimentação, tudo bonitinho, certinho. Eu não conheço o seu treino. Eu não sei como você treina. Então, eu não sei como que você realmente vai tirar proveito dessas substâncias. Então, eu falo assim que é uma jogada muito séria, inclusive para o médico fazer. Porque uma das características da resposta anabólica é totalmente dependente do treino. Né? Exatamente. Então, não é só ir lá e falar, ei, eu quero tomar um negocinho aí, não. Sim, pode ter inúmeros benefícios, né? A modulação hormonal, por exemplo, a resposta anabólica, para outros fatores. Agora, para vínculo estético, aí já é outra pegada.